Meus queridos, a paz do Senhor Jesus. Amém. Por favor, aproveitando que vocês estão de pé, abra sua Bíblia na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 8, versículo 18. Enquanto vocês procuram, agradeço a Deus por essa oportunidade de, junto com vocês, prestarmos um culto a Ele. Agradeço a minha esposa que está ali, e meu filho Mateus, né? Hoje só lemos mais, né? Nosso filho. Nós temos 3 filhos. O Mateus, de 24 anos, é o líder setorial de adolescente do Belém aqui, de 67. A Thalita, de 21, e a Elisa, de 9. Hoje nem a Elisa não conseguiu trazer hoje, né, filho? Mas Deus seja louvado pela vida da minha esposa, incansável servo de Deus. Eu agradeço a vida do pastor Nilson, prazer conhecê-lo. Agradeço pela recepção e confiança. Os obreiros que estão aqui, companheiros de líder ministerial. Gilson é o que falava comigo. Gilson. Que tema maravilhoso, parabéns, né? Esses temas assim estão escassos, né? Nessas igrejas de hoje em dia, falar sobre, porque ele é meio escatológico, né? Mas vamos lá que Deus tem uma palavra para nós. 8:18. Porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não se pode comparar com a glória que em nós há de ser revelado. Eu não sou muito fã de ler junto, mas eu gostaria de convidá-los para ler junto, porque é muito, muito importante esse tema. Visualizem ele aí para que possamos enfatizá-lo melhor. Vamos lá? 1, 2, 3. Porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Eu costumo dizer que tem algumas biografias da Bíblia, elas que me chamam a atenção. Os personagens bíblicos, eles fazem com que meu coração ele fique um pouco mais acelerado. Dentre as quais eu citaria para você a biografia de José, Moisés, a biografia de Jeremias, que é um homem que eu particularmente admiro, a história, o chamado, o seu sofrimento. E claro que depois da de Jesus, a de Paulo. Paulo, ele é sem dúvida o mais notável, o mais influente. Nós podemos dizer que Paulo, ele é sem dúvida o maior missionário depois de Jesus, o maior plantador de igreja, um homem que desempenhou um papel fundamental, especial, um homem que ele conseguiu abalar a estrutura do mundo antigo através do Evangelho de Cristo. Ele, na verdade, fez uma revolução na igreja primitiva. E é bem verdade que ele aparece no cenário, na Bíblia, ele aparece como um terrorista. Essa é a imagem. John Pollock, quando fala sobre ele o chama de terrorista. Eu acredito que você sabe que Paulo era contemporâneo de Jesus. Ele está ali do lado, na época que Jesus nasceu, ele está mais ou menos do lado ali. E ele, com os pais, Paulo teve uma decepção muito, muito grande na vida, quando a sua mãe, quando ele tinha 9 anos, já morreu. E Paulo, devido os seus pais fazer parte de um partido fariseu da lei de Moisés terrível, ferrinho, ele vai nutrindo um ódio fora do normal da igreja. Você sabe a história.
dos que ele mesmo chamava de seita dos nazarenos. Ele vai aparecer no cenário quando o sangue de Estevão espirra nas suas vestes. Quando ele está ali, ele presencia, ele dá autorização. Ele é um homem que já tinha carta, já tinha autorização para fazer o que ele vinha fazendo. Então ele vai entrando nas igrejas, vai acabando com tudo, derrubando tudo. Então Paulo ele aparece como um cúmplice de um assassinato, essa é a verdade. E ele se torna um perseguidor. 13 anos antes, seu pai atravessa da sua cidade natal para Jerusalém, entra numa faculdade e o pensamento dele é se tornar um doutor da lei, um fariseu, um homem que queria realmente aprender uma cadeira no Sinédrio, e esse era o pensamento dele. Se tornou um homem com uma mente fotográfica. A história diz que Paulo tinha uma mente fotográfica. Ele conseguia dissertar um texto trazendo 200 traduções de um pequeno texto. Um homem capacitado espiritualmente, futuramente, mas intelectualmente. Paulo era capacitado, era inteligente, falava alguns idiomas. Quem sabe disso? Só estou aqui tentando chegar onde nós queremos chegar. Ele era tão inteligente que conseguiu ser melhor ou mais capaz do que seus próprios professores. Um deles, a Bíblia cita aqui, é Gamaliel. Só que o tempo de perseguição desse homem, do qual ele mesmo futuramente vai dizer que ele entrava nas casas, arrancava os cristãos, ele começa a chegar ao final, porque Deus agora quer mostrar o seu poder para ele e mostrar para ele o quanto ele vai sofrer por esse evangelho que hoje ele persegue. E foi o que aconteceu quando ele pede carta para o sacerdote e se dirige a Damasco. A Bíblia diz que ele pediu essa autorização e foi. John Pollock, que fala muito sobre ele, eu gosto de citar John Pollock porque eu estudo sobre ele, sobre Paulo bastante, diz que os crentes que estavam lá, sabendo que Paulo viria, porque ele já tinha ido lá, ele estava retornando de novo, orava assim: Senhor, se possível for, abstenha o lobo devorador que está vindo para fazer depredações. E eles oravam com tanta graça, com tanto fervor a Deus, que Deus naquele momento resolveu pôr um ponto final na história triste, macabra, terrível desse homem chamado Saulo de Tarso. Então você sabe que Deus tem um encontro com ele, você sabe que ele fica cego, você sabe que ele vai passar 3 dias cego, até Deus chamar um homem para ir na casa, na rua direita, o nome é Ananias, e orar por ele. E a partir dali Paulo se torna um futuro missionário, porque ele vai sair como missionário 14 anos depois. Não pensa que é assim, no estalar de dedo, que as pessoas estão pensando que é assim hoje. O cara, como eu pastorei algumas igrejas, eu sofri muito com obreiro que queria sempre, e tem um tempo, né? E Paulo ele vai começar, ele chega em Damasco, agora ele está cego. E os irmãos dizem, tem um cara, ele foi crente. Quem é? Paulo? Pelo amor de Deus, não vai ver ele. Quando percebe que ele fica crente, alguns muitos temerosos começam assim uma perseguição, e Paulo tem que fugir. Paulo foge dali e vai para a Arábia, ficar 3 anos ali. E lá, nesse período, preste bem atenção nisso, Paulo conhece o terceiro céu. É interessante isso, mas foi lá na Arábia, lá no meio de um lugar onde não tinha ninguém, que Deus, ele mesmo vai dizer em Gálatas, quando Paulo diz em Coríntios, conheço um homem há 14 anos, ou seja, lá no início do ministério, eles conhecem um homem há 14 anos que foi no terceiro céu. Lá no terceiro céu, lá ele vê coisas, preste bem atenção nisso que é importante dentro disso aqui, coisas que ele fala que não é lícito falar.
é inefável. Ele fala assim, inefável quer dizer infalável, ou seja, não dá para falar o que eu vi. E por causa disso você sabe que ele recebe um espinho na carne. E a Bíblia diz que lá, nesses 3 anos, ele fica ali, e ao mesmo tempo que ele está lá, depois ele volta para a sua cidade, para Tarso, e começa a trabalhar com tendas novamente. Olha só, ele já tinha sido chamado, tinha sido escolhido por Deus, vaso escolhido. E a igreja começa a crescer, e um obreiro da igreja, chamado, como é o nome do obreiro? Vamos ver se vocês estão, Barnabé. Fala, nós estamos precisando de ajuda, vamos então lá em Tarso buscar esse rapaz. Olha só como é que as coisas de Deus eram. Automaticamente Paulo estava lá esquecido, mas alguém lembrou-se dele. Barnabé lembrou dele. Ele falou, nós vamos buscar esse obreiro, porque ele vai ser útil aqui em Antioquia, porque em Antioquia o negócio está pegando fogo, nós estamos precisando de obreiro bom, vamos atrás desse homem. E trouxeram Paulo, e num culto como esse aqui, a Bíblia diz que o Espírito Santo desceu no culto, e tomou a boca de um homem lá, e disse o quê? Separa para mim a Paulo e a Barnabé, porque eu tenho uma obra. A partir dali, a vida desse homem, ela vai se tornar complicadíssima, irmão. Não pensa que a vida desse homem foi fácil. Eu vou tentar mostrar isso aqui para você, dentro desse texto, para você entender algumas coisas aqui. A partir daquele momento, a vida desse homem nunca mais foi a mesma. Se tem essa palavra aqui, sofrimento, se tem sofrimento ali, esse homem conhecia o que é sofrimento. Esse homem sabe falar para nós o que é sofrimento. Ele chega a algumas expressões importantes quando ele fala sobre o seu sofrimento. E um dos textos mais lindos que eu gosto, você chamou o pastor para pregar, então o pastor é assim que prega. Daqui a pouco a turbina esquenta, eu estou só me aquecendo. A primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 4, quando ele fala desse sofrimento, ele fala assim, olha, eu tenho para mim que, olha o que ele disse, porque tenho para mim que Deus a nós, apóstolos, nos pôs por últimos, olha só, como condenados à morte, pois somos feitos espetáculo, olha só, espetáculo ao mundo, aos anjos e aos homens. Nós somos loucos por amor de Cristo, e vós sabem Cristo, nós fracos e vós fortes, vós ilustres e nós vis. Até essa presente hora, olha só, nós sofremos fome, olha isso, sede, estamos nus, recebemos bufetadas, nós não temos pousada, olha isso, irmãos, nós se afadigamos, trabalhando com nossas próprias mãos, somos injuriados e bem dizemos, somos perseguidos e sofremos. Olha o que ele está dizendo, nós somos blasfemados e rogamos. Até, se eu chorar aqui é que eu sou chorão mesmo, tá? Até ao presente, temos a ser chegado como lixo deste mundo, e como escória de todos. Isso aqui é só para você ter uma ideia do pequeno sofrimento dele, né? Paulo, ele sofre quantas prisões? Por exemplo, Paulo fez quantas viagens missionárias? Atos 13 a primeira, Atos 15 a segunda, Atos de número 18 a terceira, Atos de número 27 a 28 a quarta. Essa quarta é dividida em duas. A primeira
é uma prisão que ele podia receber as pessoas, e a última, já no final da sua vida, quando escreve Timóteo, é a última parte da prisão, quando ele vai ser degolado. Então Paulo fez 4 viagens missionárias, digamos assim. Do ponto de vista teológico, tem discussão, a gente pode conversar sobre isso. O que não podemos discutir é doutrinas fundamentais da Bíblia. Paulo sofreu uma prisão. Primeira prisão em Filipos. Segunda prisão em Jerusalém. Terceira prisão em Cesareia. E quarta prisão em Roma. Olhe bem para mim. O percurso, a história desse homem, ela não foi marcada por glamour. Não foi marcada por grandeza. A história desse homem constrata com o evangelho que nós estamos vendo pregar nas igrejas neopentecostais, e por que em algumas pentecostais. Da teologia da prosperidade, do positivismo e do triunfalismo, essas 3 teologias que invadiu as igrejas. A história mostra, a história da vida desse cara aqui, ela mostra que com Cristo não é ganhar, é perder. E nessa vida sim, ele fala, quem perder a sua vida, então peraí, tem uma coisa nesse evangelho que nós estamos vendo, do suposto, entre aspas, apóstolo, porque na verdade coloca um traço no meio e fica apóstolo, que nós estamos vendo na mídia, que são os mediatistas. No entanto, segura aí para você entender. Então, Paulo, por onde ele passava, em Damasco ele foi perseguido, sim ou não? Sim. Em Tessalônica, ele foi tão perseguido que ele foi para Bereia. Chegou em Bereia, teve que correr também para entrar em Atenas, porque tinha sido os irmãos de Tessalônica que queriam pegar ele em Bereia. Foi perseguido também. Na Macedônia, Paulo foi açoitado. Aonde Paulo ia, ele sofria. Não existia luzes, não existia glamour, não existia nome famoso, não existia nada. Para Paulo, a igreja não era lugar de aplausos, tinha mais vaia. Porque hoje as pessoas vêm cantar, pregar, para receber elogio lá embaixo. Os louvores são antropocêntricos, são dirigidos aos homens. E Paulo conseguia ver tudo isso. Paulo, em Jerusalém, é esquecido. Em Tarso foi também esquecido. Em Jerusalém, foi acusado e preso. Em Filipe, foi açoitado porque expulsou o demônio de uma mulher. Paulo, ele entendia o que é sofrimento. E eu sempre, quando falo sobre ele, me vem um ponto de interrogação na cabeça. O que fazia com que esse homem passasse por tudo que ele passava e ele permanecia no lugar que Deus havia chamado ele? Eu vou trazer para você um termo no grego koiné, que é uma frase que vocês conhecem bem: egonismai kalon angona. Egonismai kalon angona. Eu vou traduzir para você: combati o bom combate. Sabe o que ele está dizendo? Eu agonizei uma boa agonia. Combati o bom combate, que você entende sempre como uma guerra na vida, você pode entender, mas a tradução é: eu agonizei uma boa. Paulo está preso, morrendo, quase morrendo, e está dizendo para Timóteo: eu agonizei uma boa agonia. Meu Jesus, me ajuda a ser crente. Glória a Deus, aleluia, Senhor. Glória, glória, aleluia, Senhor.
quando eu olho para isso aqui, eu fico olhando para nós. E não é isso que eu quero falar. Mas eu fico olhando para nós e falando, Senhor, tem misericórdia de mim. Porque uma dor de cabeça consegue impedir com que eu te adore. Porque uma cara feia na igreja quer impedir que eu te adore. Pelo amor de Deus. Oh, Jesus. Você pode glorificar a Deus? O que fez ele dar uma segurada? O que fez ele dizer: em tudo somos atribulados. Olha, mas não angustiados. Aleluia. Perplexos, mas não desanimados. Olha o que ele está dizendo. Perseguidos, mas não desamparados. Abatidos, e nós somos às vezes abatidos, não destruídos. Mas abatidos às vezes nós ficamos, mas não destruídos. Esse cara olhava para cima e dizia: eu trago em meu corpo, eu posso dizer, as marcas de Cristo. Coríntios 11, ele começa a falar do sofrimento dele. Ele fala: eu fui 3 vezes apedrejado, eu senti fome, eu fiquei sozinho, eu senti frio, eu fiquei nu, eu sofri uma quarentena de açoite -1, eu sofri 3 naufrágios, eu sei o que é sofrimento. Aí lá em Filipenses fala: peraí, vocês precisam entender que em tudo nessa vida eu estou instruído. Eu sei ter fatura, mas sei passar fome também. Olha que coisa. Eu sei glorificar, mas sei ficar batido. Eu, nessa escola da vida, eu aprendi alguma coisa. Ele começa a dizer, e lá em Coríntios, capítulo de número 4, versículo 16, ele chama tudo isso de leve. Ele diz: porque a nossa leve e momentânea tribulação. Mas olhe para mim, ele não está falando de momentânea no sentido, presta atenção, no sentido de que a tribulação ela é um momento que vem e passa. Ele está falando no sentido da vida inteira. Ele está falando assim, porque a nossa leve e momentânea, porque isso aqui é um momento. Não sei se vocês estão compreendendo o que eu estou querendo dizer. Ele fala no sentido da vida, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso de glória. Um peso de glória muito excelente. Não atentando para as coisas que são. E aí entra a palavra glória sua, que vocês escolheram, porque a palavra glória ali é doxa. E doxa ali, essa palavra glória é doxa, não é a glória que nós entendemos como a glória humana. Porque você sabe que a glória humana, ela passa. Eu me lembro, eu estou na introdução, irmão. Eu me lembro que meu pai conta que um dia uma irmã lá em Itapeva, conhece a cidade de Itapeva? Sentido Paraná, Itapeva. Eu morava lá. O Raul Seixas foi cantar. Isso faz algum tempo, né? Raul Seixas. E uma irmã, pastor Nilson, ela teve uma visão. Deus disse para ela: tem um cantor famoso na cidade, no Hotel Palace. Vai lá e prega o meu evangelho para ele. Essa mulher falou: Deus, que é isso? Está falando do Raul Seixas? Esse homem é conhecido no mundo inteiro. Pois é, eu estou falando para você aí. Vai lá. E Deus ficou lá no ouvido dela. E ela foi. E ela chegou, apertou o interfone do Hotel Palace e disse assim: eu quero falar com o cantor Raul Seixas. Mãozinha do coque. Vai brincando. 70 anos.
Eu quero falar com o Raul Seixas. O cara falou, quem é você para falar com o cantor? Mas senhora, falou, é eu. Deus mandou. Ele disse que Deus mandou você falar com o Raul Seixas. É. E ela ficou insistindo. O cara apertou o interfone dele e falou, ô, seu cantor, você desculpa me incomodar o senhor, aqui tem uma senhora querendo falar com o senhor aqui embaixo. O nome dela é tal, ela quer falar com o senhor. Ele falou, então manda ela subir. Olha Deus. Ela subiu. Ela conta que quando ela abriu a porta assim do quarto do Raul Seixas, assim onde ele estava, quando ela abriu, saiu uma fumaça gigantesca, aquele cara no meio da droga, sem camisa, aquela correntona pendurada, aquela barbona dele. Ela olhou para ele e falou, senhor, tem uma palavra de Deus para o senhor. Ele disse, palavra de Deus para ele? Eu disse, eu tenho. Jesus te ama. E hoje ele me mandou aqui para te oferecer a glória eterna, o céu. Ele olhou para ela, parou um pouquinho, pensou e disse, a senhora subiu aqui para falar isso? Eu disse, ele olhou para ela e falou assim, eu não quero. Como poderei eu deixar a glória que eu tenho na terra, o poder que eu tenho, os amigos que eu tenho, a fama, o nome que eu tenho para ser um cristão? Ela disse, pois é, mas hoje é a sua oportunidade. Ele disse, então tá bom, eu agradeço, a senhora pode ir. Ela foi embora. Naquele dia ele não sabe, mas Deus estava oferecendo para ele uma glória eterna, e ele preferiu uma glória terrena. Essa palavra doxa não fala da glória no sentido de poder aqui. Essa palavra doxa, ela fala no sentido de uma glória eterna, de algo que vocês cantaram. Eu não sei se, é claro que vocês devem prestar bem atenção no que vocês cantaram, mas os dois hinos que vocês cantaram, o último me parece que falou bastante sobre o céu, sobre o arrebatamento. O primeiro também falou bastante sobre o céu. Quer dizer, hoje nós estamos convivendo com uma geração divorciada desse mistério. Irmão, porque encontrar no dia de hoje, pessoas que ainda cantam o céu, cantam Deus, cantam a sua glória, cantam a cidade, cantam os muros da cidade, cantam as portas da cidade, que cantam a glória eterna. Está difícil demais. E eu fiquei me perguntando o que fez Paulo, o que fazia Paulo dizer, poxa vida, diante desse todo sofrimento. E a primeira coisa que vem no meu coração é, diga comigo, em primeiro lugar, Paulo sabia que a glória futura era maior do que qualquer sofrimento. Olha o que ele diz. Eu estou certo. Ele está dizendo, eu estou absolutamente. Deixa eu ver aqui que eu não estou enxergando. Eu estou absolutamente. Eu vi algumas traduções de Bíblia diferentes. Eu estou convicto. Eu tenho certeza. E aí ele tem uma visão que as aflições do tempo dele, mas automaticamente ele deste tempo presente, não pode comparar. A palavra comparar aqui é o mesmo que colocar numa balança. Presta atenção em mim aqui. Uma balança aqui, tem uma balança aqui, um fiel. Paulo está dizendo, vocês peguem tudo, absolutamente tudo que